Fala pessoal, Eduardo aqui de volta. Vamos estar fazendo aqui uma série de Android, o que vocês acham? Acho que vai dar bom, hein? Bom, preciso que vocês primeiramente, antes de começar essa aula aqui, vão aqui no site da JetBrains para poder baixar o Toolbox. O Toolbox é o gerenciador de software da JetBrains. E através dele você vai conseguir estar instalando softwares como, por exemplo, IntelliJ, o Android Studio e vários outros da JetBrains, tudo bem? Vocês vão baixar esse executável, executar o executável, né? E aí vai aparecer para você exatamente aqui, com esse íconezinho, vocês vão abrir. Aqui minha câmera vai estar em cima, mas vai aparecer exatamente dessa forma aqui, que está nessa imagem aqui na homepage deles. Vai aparecer dessa forma, vocês vão pesquisar o Android Studio e clicar em instalar. Fácil assim, sem mistério, tudo bem? E aí, antes de abrir o Android Studio aqui, eu quero estar fazendo uma proposta aqui com vocês de estar desenvolvendo um app de notas. Eu vou estar usando esse link aqui do Figma como inspiração para o app. É um conteúdo, até onde eu entendi, gratuito. Só joguei Note-Taking App Design Figma no Google e apareceu, uma das primeiras pesquisas apareceu esse design aqui. Ele acabou abrindo no workspace meu. E vamos estar nos baseando nele, logicamente, sem toda essa parte aqui de subscription, né? A gente não vai estar fazendo nada pago, vai ser um app gratuito, já que eu vou estar deixando o código disponível para vocês. E aí, através desse design aqui, a gente começa a desenvolver o nosso aplicativo, tudo bem? Então, são funcionalidades que são bem interessantes de estar salvando uma nota aqui, etc. A princípio, não vai ter suporte a jogar notas na nuvem. Todas as notas vão ser salvas localmente no telefone do usuário. Se você abrir num outro telefone, não vai aparecer as notas no outro telefone, porque é tudo local. Vamos fazer assim para poder ficar bem simples de início. E aí, através disso aqui, a gente faz o nosso aplicativo. Show de bola. Vamos lá para o Android Studio agora. Então, pessoal, estamos aqui no Android Studio. Esse aqui é um outro projeto meu, beleza? Ignora. O Android Studio inicialmente vai aparecer para vocês só com a opção lá de abrir projeto, novo projeto. Vocês vão clicar em novo projeto. Eu tenho que vir por aqui. E aí vai aparecer exatamente isso aqui para vocês. Então, de início, você tem vários templates para certos propósitos. Não se liga nisso aqui, tudo bem? Com essa Empty Activity, que a Activity, primeiramente, é a estrutura base do nosso aplicativo Android. É uma estrutura que pode ser definida assim muito grosseiramente como tela. Uma tela vazia, Empty Activity. Considera dessa forma. Então, se você tem uma tela na sua aplicação, você vai ter uma Activity. Aí você quer jogar o usuário para uma outra tela, outra Activity. De início, tenha isso em mente. Tem como você fazer várias telas dentro de uma Activity só. Inclusive, é um tópico muito interessante para as próximas aulas, mas por enquanto não se liga nisso, tudo bem? Então, tá, vamos continuar aqui com a nossa Empty Activity. Até porque, através dela, eu posso estar criando essas daqui. Por exemplo, essa Bottom Navigation Views Activity. É uma Activity, uma tela com uma opção aqui, alguns botões aqui embaixo, que esses botões vão te direcionar para telas diferentes. Então, você consegue chegar nesse aqui através desse aqui. A única diferença é que, através você clicando nele aqui e depois em Next, você vai ter um templatezinho inicial que o próprio Android Studio te dá para poder facilitar um pouco. Assim como esse Navigation Drawer aqui, que é esse tipo de aplicação que tem exatamente esse design que você clica no botãozinho e aí abre uma página da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda com algumas opções, como por exemplo menu, enfim. Mas vamos no Empty mesmo, da Next aqui. Galera, só um disclaimer rapidinho. Se você não assistiu a minha série de Kotlin e não sabe nada de Kotlin, eu te recomendo fortemente. Se não assistiu, tudo bem. Pode continuar aí. Quer aprender puramente Android? Vem comigo, vai dar bom. Mas se você quiser ter uma basezinha um pouco mais forte de Kotlin antes, assiste pelo menos a metade do meu curso de Kotlin, que tá aqui no YouTube mesmo. Vai lá, assiste pelo menos a metade do curso, porque da metade pro final tem alguns tópicos até que você não vai precisar agora para Android, tudo bem? Coisas um pouquinho mais avançadas. Mas aí, se quiser continuar aqui, continua aqui. Eu vou estar cobrindo desde o básico e se você, de repente, já tem algum conhecimento, pode ir pulando o que você achar que você já sabe, assistindo 2x, não sei. Mas pode ter certeza que a minha dinâmica vai ser começar bem do básico, bem mastigadinho e até tópicos mais avançados. Que lógico, dentro do nosso contexto de aplicativo de notas, né? Não vou estar fazendo aqui um algoritmo de criptografia, enfim. Mas aí vamos continuar na nossa aula. Beleza? Tenho aqui no projeto, vou botar o nome de Note-Taking App, tudo junto. API aqui, a gente pode, na verdade, colocar, isso aqui é a mínima SDK. SDK é o quê? A gente vai ter aqui algumas versões de API, Android 7, 7.1.1, Android 8.0, e aqui vai ser o sistema mínimo que um aparelho precisa ter para poder rodar seu aplicativo. Se o sistema operacional do aparelho for menor do que esse mínimo aqui, simplesmente não tem como instalar nesse dispositivo. Então, vamos botar aqui um Android 9 na API 28,
é bem razoável. Aqui o Android Studio já te fala qual que é a coverage dessa versão. Por exemplo, se eu ponho aqui a API 24, quase 100% dos devices hoje estão rodando na API 24 ou mais. E aí, se por exemplo eu botar aqui na última API 36 Baklava, que é o Android 16, menos de 1%, porque ainda está ali começando a ser disponibilizado, né, o Android 16. Então aqui no mínimo, vamos lá, recomendo por agora tá botando API 28 ou 29 de repente, porque aqui já te dá um coverage de 23,4%. Conforme outras versões forem lançando, vocês vão aumentando o mínimo da sua aplicação, tudo bem? É uma recomendação que eu faço. E aqui, na Build Configuration Language, lógico, tem a linguagem do projeto, que vai ser Kotlin, e tem a linguagem da build de configuração, que é o arquivo que você vai estar colocando ali algumas configurações do seu aplicativo, as dependências, enfim, vou estar explicando tudo isso, calma. E aqui a gente vai no recomendado, que é Kotlin DSL, tudo bem? Vamos aqui no recomendado, sem muito mistério. Vamos clicar em Finish, e aí a gente vai ter o nosso projeto aqui. Aqui, o nosso primeiro projeto já tem um template inicial que o Android Studio dá pra gente, mesmo a gente tendo colocado ali uma Empty Activity. E aí aqui está sendo feita a importação dos arquivos Gradle do projeto, tudo bem? Os arquivos Gradle, como eu falei, tem esse arquivo aqui, lembra que a gente seleciona KTS? A gente vai ter aqui alguns arquivos de build.gradle, tanto do repositório raiz, quanto do módulo do nosso app em si. Por enquanto a gente não vai estar mexendo nessas coisas, tudo bem? É um assunto para depois. Inclusive é um assunto que pode se estender bastante e ser bem complicado. Por enquanto, vou só estar dizendo o que são algumas informações aqui, mas não precisa ficar se prendendo. Ah, caraca, calma aí, eu tenho esse Gradle aí, eu vou ter que aprender uma outra linguagem. Não, calma, isso aqui se você até um nível júnior ali, você precisa quase não estar mexendo nisso aqui, tudo bem? Várias exceções. Mas ali, quando você for um pleno, sênior, aí tudo bem, você precisa manjar bastante aqui de configuração. Mas aí a gente vai ter aqui, por exemplo, o namespace, que é o nome do nosso projeto. O Compile SDK, que vai ser o SDK, a versão do SDK que vai ser compilado, na qual vai ser compilado o nosso projeto. No caso, a última versão do Android aqui, a API 36 Android 16 Baklava. E aí a gente vai ter o ID da nossa aplicação, o SDK mínimo, lembra que a gente selecionou lá atrás? Esse target SDK aqui, basicamente, você está dizendo assim, primeiramente, está dizendo para quem, Eduardo? Para que eu preciso dessas informações? O usuário vai ter acesso a isso? Não é para o usuário. Isso aqui são metadados do seu aplicativo para o compilador saber e utilizar essas informações para poder realizar as operações ali de compilação da maneira devida. E a loja, no caso a Play Store, né, ela tem acesso a algumas dessas coisas e basicamente com esse campo aqui, Target SDK, você praticamente está dizendo, o meu aplicativo foi feito mirando essa versão aqui, mirado nessa versão e testado nessa versão, tudo bem? Aqui a gente tem o Version Code, que é a primeira versão, aqui está comum, né, porque é a primeira versão do nosso aplicativo, conforme a gente vai fazendo novas atualizações. Digamos que a gente lance nosso aplicativo agora para a loja, pá, tá lá na loja, é a versão 1. Fizemos uma atualização, aí a gente tem que mandar para a loja, e como é que a loja em si pega a nova versão e fala, não, essa versão aqui é mais nova do que a que tinha antes aqui, a primeira versão de lançamento. Como é que eu comparo isso? Com a data em que foi gerado o arquivo? Não. Fiz uma atualização num projeto e vou jogar lá na loja, eu preciso aumentar esse número aqui para 2, tudo bem? E aqui deu um probleminha aqui. O version name vai ser aquela convenção que vocês sempre vê por aí. Versão 2.0 do aplicativo, versão 2.1. Você abre um jogo na Steam, né? Tá lá a versão 2.0.1. Então essa é a convenção, tudo bem? Sempre dessa forma. E bom, só para poder já botar um ponto final nesse assunto, porque é importante de saber, nessas convenções, bom, primeiramente, o que você mais vai encontrar por aí em lugares que você for trabalhar ou projetos que você vai botar a mão é a conversão de 3 números. Por exemplo, o app está lá na versão 1.0.0. Aí eles lançaram o app, mas, caraca, tem um crash acontecendo. O usuário está entrando na tela tal e o app está crashando. Isso aí é insustentável, não tem como. A gente tem que fazer um deploy ali urgente, de um fix urgente. E aí, nesse caso, a gente faz o deploy da 1.0.1. E isso tem tudo a ver com Git Flow, tá? Vou estar fazendo aula sobre Git Flow, fica tranquilo, mas basicamente no esquema de você ter no cenário de você ter um hotfix, consertar alguma funcionalidade quebrada, consertar um bug ali com urgência, aí você
atualiza esse último número aqui. Se for um deploy de uma featurezinha nova, tá resolvendo bugs sem urgência, só pequenas adições no app, aí a gente aumenta esse segundo número aqui, esse número do meio, que é chamado de minor version. E aí a gente tem um major, que geralmente são para atualizações muito grandes do app. Por exemplo, teve um refactor do app inteiro, saiu de, sei lá, de Flutter para nativo, aí refizeram o app todo do zero, tá todo novo, a cara nova. Aí você lança uma versão nova, 2.0. Tudo bem? Basicamente é isso. Tem exceções? Tem, mas aí depende do lugar que tu está trabalhando, etc. Se segue o Git Flow certinho também, depende. E aí, mas aí a gente segue dessa forma. Quando o pessoal só deu um sync aqui de novo e resolveu. O que é isso de syncar, Eduardo? Você tem aqui o sync do Gradle, que basicamente toda vez que você mexe em alguma informação aqui, por exemplo, vou mudar meu compile SDK aqui para 35. E aí já vai aparecer aqui na minha IDE, meu Android Studio, essa opção aqui, Sync Now, que é para você estar fazendo a atualização da pré-configuração aqui com essa nova informação, tudo bem? Ou seja, quando você adicionar uma dependência nova, por exemplo, uma biblioteca de terceiro, você adiciona aqui, atualiza, e aí através disso você fazendo sync, aí sim essa nova biblioteca vai ser adicionada no seu projeto, vai ser baixada e adicionada. Tudo feito aqui. Tá ideia, tudo bem? Show de bola, acho que a gente pode ver como é que é essa nossa tela inicial aqui do aplicativo, tudo bem? Como a modificação que eu fiz, eu desfiz, né? Pode ignorar aqui essa mensagem por enquanto. Eu tenho um emulador aqui aberto, vamos ver. Vocês podem estar vendo aqui nessa aba Device Manager, se tiver em inglês, né? Seu Android Studio, Device Manager. E aí você pode vir aqui em mais, Create Virtual Device, e aí tá criando o seu emulador. Seleciona o dispositivo da sua preferência. A gente pode fazer aqui, por exemplo, um Pixel XL, Google Pixel XL, aí aqui a gente escolhe a API, a versão do Android que vai estar rodando nesse dispositivo aqui, nesse emulador. A gente clica em Finish e aí vai estar setado aqui na sua lista de dispositivos esse novo que você criou. Eduardo, meu PC não... Sendo bem claro aqui, se o seu PC não for tão bom assim, pode acontecer de simplesmente não rodar o emulador, vai ficar extremamente lento. E como que a gente resolve isso? Minha recomendação, use um dispositivo real para estar testando. Eduardo, mas aí eu vejo o pessoal profissional sempre usando emulador. Calma, no melhor dos mundos, você consegue resolver a tua vida com o emulador. Mas um emulador é uma coisa que sempre foi muito bugada e hoje é menos bugada, mas ainda é. Então, você tendo um dispositivo Android, você conecta ali no teu computador, você vai lá Primeiro tem que fazer as configurações lá, né? Você entra no seu dispositivo, vai em ajustes lá, habilita as opções de desenvolvedor e aí você faz a conexão ali. Vou estar fazendo um vídeo só sobre isso. E aí você faz a conexão ali e você vai conseguir ver a tela do seu celular aqui no Android Studio. E aí você consegue fazer tudo de uma maneira muito mais fluida, muito menos bugada. E eu sinceramente recomendo. Mas pelo critério aqui da aula, pela praticidade, eu vou estar jogando aqui no meu emulador mesmo. O que eu posso fazer aqui? Para dar o play eu preciso sincar primeiro, eu sou obrigado. Então vamos sincar, né? E aqui eu posso dar o play, a gente vai praticamente rodar o nosso projeto. Eduardo, o que é esse insetinho aqui? Esse insetinho aqui é o Debug Mode. Vou falar sobre ele depois. Mas aí a gente tem a nossa tela inicial aqui, que é simplesmente um textinho Hello Android. Que é basicamente o que a gente tem aqui. Um elemento aqui de texto, com o texto Hello Android. Que estrutura confusa é essa, Eduardo? Calma, para a próxima aula. Tá acabando essa aqui já. É basicamente isso que essa tela se propõe a fazer. A gente tem a nossa Main Activity, a nossa tela principal, com esse textinho aqui. Hello Android. Tudo bem, galera? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua dando prosseguimento aqui ao nosso pequeno app de notas.